Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Oh, glória. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Aleluia. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o céu e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Aleluia. Aqui fala, sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que pela graça nós somos salvos, através da cruz de Jesus Cristo. E assim, o que chama a atenção nesse texto é sobre esses dois malfeitores que estavam, um à direita de Jesus e outro à esquerda. Então, a gente vê que a vida nossa, do ser humano, ela é feita de escolhas. Desde lá do princípio do Jardim do Éden, quando Deus criou o jardim, Ele colocou as árvores, eu já preguei sobre isso, e Ele colocou a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida, e colocou ali para que o homem não comesse, a árvore da ciência do bem e do mal. E a gente entende que a nossa vida é feita de escolhas, desde o princípio. E Adão e Eva, a gente sabe a história que eles escolheram comer do fruto que não podiam. E assim, a palavra de Deus, ela traz para nós palavras de vida eterna. E lá em Provérbios diz que é para nós escolhermos as coisas que são da vida e não da morte. Que é para nós escolhermos vivermos e não morrermos. E aqui, um dos malfeitores que estavam pendurados ali, ele blasfemava contra Jesus e ele dizia: salva-te a ti, salva nós. E ele blasfemava ali contra Jesus. E o outro disse, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu ainda nem temes a Deus, estando na mesma condição. Aí as pessoas às vezes falam assim: tinha o ladrão mau e o ladrão bom. Não, irmãos, os dois eram maus. Porque a morte de cruz era a representação da pior morte que existia naquela época. Por isso Jesus morreu na pior morte que existia, representando a minha e a sua vida. E ali, Jesus no meio daqueles dois pecadores, daqueles dois homens ali crucificados, e um escolheu blasfemar contra Deus. E ali Jesus estava morrendo pelos dois.
Jesus ia morrer pelos dois. E um escolheu blasfemar contra Jesus. E o outro escolheu se arrepender dos seus pecados. Porque aí diz assim, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez, ele dizia, né? E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus olha para ele e diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente vê que são escolhas. Porque Jesus estava ali morrendo por eles. Pelos dois, os dois tinham essa escolha de dizer, eu quero Jesus. E a gente tem essa escolha na nossa vida, de dizer, eu quero Jesus, eu quero a Deus, eu quero as coisas do alto, eu quero aquilo que é do reino de Deus. Ou eu posso dizer, eu quero o mundo, eu quero as coisas do mundo. Nós temos a escolha como Adão e Eva teve, todos nós temos essa escolha. E o que é impressionante é que um falou... E assim, ele teve uma vida inteira de pecado, mas naquele momento ali ele se arrependeu. E a gente vê Judas, né? Judas, ele caminhou com Jesus todo o tempo. Ele viu os milagres que Jesus fazia. Ele viu Jesus repartindo pão, ele viu Jesus curando, ele viu Jesus ressuscitando mortos. Mas ele deixou o pecado entrar na vida dele. Ele deixou a ganância entrar na vida dele. Porque como o pastor leu aqui, se os teus olhos for mal, todo o seu corpo será mal. Aonde está o seu coração? Onde estão postos os teus olhos? E os olhos de Judas estavam postos no dinheiro, na ganância. O olhar de Judas não estava o que Jesus estava fazendo. Ele estava ao dinheiro que estava ali. A ganância de vender Jesus. E ele faz isso. Nós conhecemos a história. Ele vende Jesus. Só que depois, quando ele volta lá para os religiosos da época, tentando devolver o dinheiro, tentando se consertar, ele acaba indo embora e se suicida. E a gente vê Pedro, que teve uma atitude diferente. Pedro também negou Jesus. Pedro, quando Jesus foi para a cruz, ele falou, eu não sou desse meio. E a moça que viu Pedro ali, ela falou, mas você fala como eles, você é um deles. Ele falou, não, eu não sou. E praguejou Jesus, amaldiçoou Jesus naquela hora. Mas o olhar de Jesus para Pedro trouxe sobre ele o arrependimento, diferente de Judas. Porque a hora que Pedro sentiu o peso do pecado dele, ele largou tudo, ele voltou a pescar, e ele sentiu o peso daquilo que ele tinha feito. Se Judas tivesse se arrependido e tivesse corrido direto para Jesus e falado, Jesus, eu vendi você, mas eu me arrependo, eu não quero. Eu tenho certeza que Jesus ia falar, Judas, vem e me segue. Vem, Judas, eu te perdoo. Mas ele não alcançou o arrependimento, ele correu e foi tirar a própria vida. E é isso que o inimigo faz. E esses dois homens estavam um de cada lado e os dois tinham uma escolha a fazer. Só que um escolheu, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Então, qual tem sido as nossas decisões sobre a vida? Sobre aquilo que temos feito? Porque todas as nossas decisões trarão consequências. Seja na nossa vida, seja nas nossas gerações futuras. E o que nós queremos carregar? Queremos carregar Jesus, queremos que nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos sejam abençoados por causa de nós. Porque do que passamos aqui nessa terra, do que carregamos e podemos deixar um legado de vida na presença do Senhor. Então há escolhas a ser feitas, porque quando Deus criou o paraíso, Ele poderia ter posto uma cerquinha em volta da árvore
e cercado a árvore bem cercadinha, para que Adão não passasse ali. Mas a palavra do Senhor diz que tão de perto o pecado nos rodeia, mas basta nós querermos ou não ir até ele. E nós podemos aceitar a vida ou a morte. Deus podia ter posto uma cerquinha, não, Adão, você não vai. E o pecado todo dia nos chama, todo dia ele nos chama. E as coisas do mundo, prazeres, eles são bons, eles te atraem. Mas o final dele não é tão bom assim. Porque Judas, quando ele viu aquelas moedas, pareciam ter tanto valor, mas ele tinha vendido Jesus. E isso pesou sobre a vida dele. Como pesou sobre a vida de Pedro também. Mas Pedro se arrependeu. E então Pedro, ele volta a pescar. Mas quando ele vê Jesus, Jesus já tinha preparado um fogo, um pão, um peixe, e falou: Pedro, venha comer comigo, porque Jesus fala: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entro e vou cear com ele. E Jesus chamou Pedro: venha cear comigo, Pedro, e agora você é pedra, e sobre você eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, Pedro. Olha, o que o arrependimento traz sobre a nossa vida. E esse homem aqui na cruz, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é graça, isso é o perdão, o amor de Jesus pela nossa vida. E se nós nos arrependermos, o Senhor está pronto a nos perdoar, a nos lavar, a nos redimir em seu sangue. Aleluia! Então, eu quero dizer que a vida é feita de escolhas. Sempre vai ter. Paulo, ele disse assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, que é o poder de Deus. Então, não quer dizer que a pessoa não pode beber. Ele está falando assim, você tem escolha. Você vai ter que se embriagar com alguma coisa. Então, já que você vai se embriagar com algo, se embriague do Espírito Santo. Entende? Se você tem que comer de uma árvore, coma. Ou da árvore da ciência do bem e do mal, ou coma da árvore da vida. Sempre vai ter uma escolha. Você pode vender Jesus, ou você pode se arrepender de tê-lo traído e alcançar o perdão. Então sempre vai ter uma escolha para nós. Então cabe a nós decidirmos aquilo que queremos, aquilo que pretendemos viver nas nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que tem caminhos que para o homem parecem bons. Tem caminhos que para o homem parecem bons, mas o final deles é a morte. Mas o caminho de Deus, por isso que Jesus vinha e dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, porque aquele que anda em mim jamais andará em trevas. Porque quando você se decide andar ao lado de Jesus, quando você decide a ter um relacionamento com o Senhor, quando você decide a não vender Jesus, a não se vender, a não trocar as coisas do Senhor pelo mundo, pelos prazeres que são passageiros, você alcança essa graça tão maravilhosa do Senhor Jesus. Judas, ele faz tudo isso, e aí ele joga as moedas e diz que eles compram um terreno ali, que tem até hoje, fala lá na Bíblia, né? Então, o que trouxe para ele? Ele falava assim: eu quero riqueza, eu vou fazer isso. Ele também teve a chance dele, ele caminhou o tempo inteiro com Jesus. E todos nós estamos sendo chance, como Pedro e como Judas. Mas que nós escolhemos o melhor caminho, que não é trair ao Senhor, mas é permanecer firme. A palavra do Senhor diz:
ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, servir a Jesus é renegar ao pecado. É dizer, isso eu não quero. Talvez isso me dá muito prazer, e é muito bom, mas eu não quero. A palavra do Senhor diz, aquele que quiser vir ao Senhor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E carregar uma cruz às vezes é muito pesado, é muito dolorido, às vezes é sofrido, às vezes não é fácil, mas há uma recompensa eterna. Há uma recompensa eterna. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor, tende bom ânimo. E Jesus era tão maravilhoso, que Jesus, ele vivia orando, né? Você fala assim, ai, Jesus curava leproso, Jesus fazia isso. Depois Jesus se retirava para orar. Vamos lá naquela cidade, e Jesus se retirou para orar. E Jesus sempre estava orando. E daí, no dia que veio a tempestade, irmão, sabe o que Jesus foi fazer? Foi dormir. Jesus deitou lá na proa do barco e dormiu. Porque ele já tinha orado. Ele já tinha orado, ele já tinha buscado. E os discípulos ficaram todos apavorados. E a gente faz o contrário, né? Na hora da tempestade a gente corre a orar. Vamos orar, que o diabo está furioso. Vamos orar que o diabo não está contente. Jesus, ele deitou na hora da tempestade e dormiu. E a hora que a tempestade estava ali, os discípulos, não se te dá que morramos, Jesus. Nós estamos quase morrendo. Jesus falou assim, homem de pequena fé. E ele só levantou as mãos e disse, aquieta-te vento, aquieta-te mar. E daí os discípulos, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Esse é o meu e o seu Deus, que na hora da tempestade ele fala para você, vai dormir. Vai dormir. A palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor, enquanto eles dormem, o Senhor trabalha por eles. Então, enquanto dormimos, na hora da tempestade, o Senhor está trabalhando, acalmando o vento, acalmando o mar. Esse é o nosso Jesus. Então, que nós possamos aprender com Ele. Porque Pedro, mesmo tendo feito tudo aquilo, ele estava de olho no que Jesus estava fazendo. Tanto é que quando Jesus veio andando por sobre as águas, ele falou, Jesus, manda que eu vá ter contigo. E Jesus falou, vem Pedro, e ande sobre as águas. Pedro foi o único que andou sobre as águas. Porque Pedro tinha um coração voltado para Jesus. Ele falou, Jesus está andando sobre as águas e eu posso também. Jesus, me manda aí com você. E Jesus falou, vem Pedro. E ele foi. Aí as pessoas têm que falar, mas ele afundou. Mas ele foi. Afundou, mas que ele foi, ele foi. Os outros não tiveram essa coragem. Que eu e você sejamos como Pedro, que amamos o Senhor verdadeiramente. E que se muitas vezes nós negamos a Jesus pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da carne, que tantas vezes a gente já fez isso, né, irmãos? Eu já fiz isso, a gente faz isso. Mas que nós possamos nos arrepender e encontrar esse coração no Senhor. Para que Jesus nos diga, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque os dois tinham essa escolha. Jesus estava morrendo pelos dois e só um quis. E o outro ainda amaldiçoou Jesus. Se você é mesmo filho de Deus, desce daí e tira nós daqui. E o outro falou, nós estamos aqui porque merecemos. Agora esse daqui não fez nada. E ele reconheceu quem era Jesus. Mesmo sendo um pecador, ele reconheceu. E isso que nós temos que ter, temos que reconhecer que somos pecadores e reconhecer quem é Jesus, que é o Todo-Poderoso e que tem todo o poder. Porque hoje em dia se banaliza a graça, irmãos.
Jesus morreu e a gente pode viver uma vida de qualquer jeito, porque a graça perdoa todos os pecados, Jesus nos lava. Sim, é verdade. Mas só há perdão se houver arrependimento. Não há perdão sem arrependimento. E quando nós reconhecemos quem somos, aquilo que estamos nos tornando, e nos arrependemos disso e pedimos perdão, então a graça vem sobre nós, nos alcança, nos liberta, nos transforma. E aí o Senhor vai mudando as nossas vidas. Os prazeres que hoje são tão essenciais para mim, tantas necessidades que eu tenho, Deus vai tirando da minha vida, desde que eu queira e que eu peça para Ele: Deus, eu quero ser assim, eu quero melhorar, eu preciso disso. E o Senhor vai tirando de você e vai transformando a sua vida. Mas nós temos que querer e buscar isso dEle. Buscar dEle. Porque Adão tinha essa chance. O ladrão da cruz tinha chance. Judas tinha chance. Pedro teve chance. Eu tenho chance. Você tem chance. Qual é a escolha que vamos fazer? Ser o outro ladrão? Ser Adão que comeu? Ser Judas? Ou ser Pedro, que se arrependeu do pecado, que pediu perdão e se tornou um grande apóstolo de Jesus Cristo? Porque reconheceu: Jesus, eu fiz tanta coisa errada, mas eu quero, Jesus. Jesus falou: então vem, Pedro, e me sirva, e você é pedra. Então, que o Senhor possa agir nas nossas vidas, que a gente possa buscar isso de Deus, de ter uma vida comprometida com Ele, não com a religião, não com o homem, não com pessoas. A gente não tem que provar. Porque eu posso mostrar uma coisa aqui para vocês e não ser. Mas Deus, esse sabe todas as coisas. Então eu me rendo a Ele: Senhor, faça-se a Tua vontade sobre a minha vida. E que Ele cumpra em mim e em você todos os querer que Ele tem para nós. Amém?